Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos fazer a oração da fé. Algum pedido especial de oração nessa noite? Vamos orar pelo irmão Dilton, pela sua casa, pelo irmão Francisco, sua família. Dona Geni, Cíntia, mais algum pedido? Gisele, Carlos. Pelo irmão Carlos, pela Gisele. Nós vamos orar Pelo Miguel também, pela minha mãe. pelo Miguel, pela mãe, pelo pai, pelo tio, pela família toda dele. Pela Marli, nova convertida. Vamos continuar orando pelo seu Rui, pelo seu Cosmo. Nós vamos orar também. Vamos orar pela recuperação do pastor Antônio Lima, né? E vamos orar pelo irmão Santo Viana também, soco do pastor Francisco. Vamos apresentar a Deus. Vamos orar pela Neide, pela Brani, pela irmã Branca, pelo irmão Paulo César, né? Pela Eliana, também pela Marimar. Vamos apresentar o Senhor. Pelo Alex. O Alex tem uma causa, né, para resolver. Vamos apresentar ao Senhor. Com certeza o Senhor Deus vai dar a vitória. Amém? Vamos orar. Vou pedir para o irmão Francisco fazer essa oração. Pelo irmão Davi, né, que está convidado para estar ministrando a palavra do Senhor. Ainda não chegou, né? Não sei se vai chegar a tempo, mas vamos orar por ele. Eu já preparei R$1.000 para ele. Eu quero R$1.000 para ele pregar. 10 vezes mais do que isso, né? A vida vai lhe dar 10 vezes mais do que R$1.000, né? Vamos orar, irmãos, todos. Irmãos, somos carentes das nossas orações, né? Muita gente. Oh, aleluia a Deus. Afastado, muita gente parada, muita gente esfriando do Evangelho. Mas não podemos parar, nós temos que continuar essa jornada, irmão. Essa jornada tem que prosseguir até o fim, né? Vamos orar que Deus venha fortalecer os irmãos, Deus venha dar graça, né? Para que os irmãos tenham força, irmão, porque é tanta falta de fé, de ânimo, né? Que os irmãos não têm ânimo. Então, meus irmãos, é preocupante, irmão. E a tendência, irmão, daqui para frente é pior. Porque os irmãos, parece que tem irmão dizendo, pastor, que Jesus já veio. Tem irmão Mauri, ele conhece ele, falou para mim também, que Jesus já veio. Foi não, senhor. Não, mas Jesus já veio, morreu na cruz. Sim, mas ele vai vir outra vez. Ele vai voltar outra vez para nos buscar, para nos levar a sua igreja. Né? Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, né? E ele está à destra do nosso Deus, né? E ele prometeu que ia para o Pai. Aleluia. Eu vou outra vez, onde ele esteja, espera nós também. Glória a Deus. Oh, Então, aleluia. nós estamos aqui por isso. Essa esperança nós temos viva, né? E nós vamos buscar a sua igreja. Eu tenho certeza, convicção que Jesus não veio verificar. Não aceite isso aí, é mentira. Né? Jesus não voltou ainda não. Ele está preparando a sua igreja para um dia levar para ele. Oremos, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, que nós estamos entregando, Senhor da glória, os pedidos de oração nas tuas mãos, Jesus. Olha, Jesus, vai agora em encontro, meu Pai. Os teus servos, Deus, você vai em força, não tem ânimo, Jesus. Meu Deus, Espírito da casa, abençoe o teu servo, o irmão Santo Viana, Jesus. Dê graça para ele, Deus. Faz o Senhor sua vontade, ó Jesus querido. Abençoe o teu servo Alex, Jesus querido. Dê graça àquele homem. Desperta ele, Jesus querido. Ó Senhor da glória. Abençoe o teu servo Sai, Jesus querido. Deus maravilhoso. Abençoe a minha mãe, Pai Correto. A irmã dele, Jesus querido. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe a sua igreja, Jesus. Ó Deus, desperta a sua igreja, meu Deus. Abençoe a irmã Branca. O irmão Pai, o esposo dela, Pai. Ó Jesus querido. Abençoe a irmã dele,
Glória a Jesus. Vamos ouvir então, irmão Lailton, para Deus. Glória! Aleluia. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Oh, aleluia. A boa obra em minha vida, Ele é fiel, Ele é fiel para terminar. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Estou feliz de ver o Zé ali. Deus abençoe e possa falar grandiosamente na sua vida. Glória! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma visita especial ao Zé, né? Aí com a gente. Como que nós vamos recebê-lo aqui conosco? Jesus. Glória a Deus. Volta sempre, né? Traga mais gente.
a irmã Zumira, sempre que a gente vê ela aqui, nosso coração se alegra da mais também, né? É uma bênção na nossa vida, não, Vani? Ela é prata da casa, né? Prata da casa, é ouro da casa. Glória a Jesus! Glória a Deus. Que bom, né? A gente, nosso coração se alegra na presença do Senhor. O Senhor já tem falado conosco, né? Eu acho que o Davi não vai vir, não. Alguém se perdeu? Oh, mas nós vamos fazer assim. O irmão Francisco, pode louvar Deus comigo? Eita, Jesus, olha aí. Aleluia! Deus é fiel a todo tempo. Vamos, José. Vamos cantar para a glória de Deus. Vamos, José. Conhece uma Alicinha? Conhece, né? Como José, o sonho de José. Vamos, José. Aleluia. 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 Eu sou cantor, mas nós cantamos para Jesus, tá? E não me vergonhe não, porque é poder de Deus, tá bom? Aleluia. E se preparando para a Maravilha, vida, está lá na praça, né? Lá onde está a árvore da vida, que é Jesus Cristo, irmão. E a Bíblia diz que no meio da praça, né, pastor? Está Jesus Cristo, no meio da praça. Então é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Essa convicção, quando aqui nós tomamos o nosso corpo aqui, o nosso Deus está esperando nós lá, irmão, não é verdade? E lá já tem muitos irmãos nos aguardando, irmão Bebeto, já está lá me esperando, irmão Domingos, está me esperando, irmão Vavá, está me esperando, muitos irmãos que cantou comigo, que andou comigo, já estão me esperando lá. E eu tenho convicção, se eu tomar aqui, tenho convicção, né, pastor? Que eles vão chegar lá, né, meu irmão? Então, nós temos que ter essa certeza na nossa vida. Vamos cantar para Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Louvarei ao Senhor. Fica conosco. Deus é bom todo tempo. Aleluia, Deus. Como José teve um sonho e contou. Aleluia. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em pensar, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus amou não abrir. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. Meu e amor vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está rezando, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça coisas que esperanças e vencer.
realizar os meus sonhos. Mesmo em tempos de seca, muita chuva verá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Vontade de Deus, ninguém pode frustrar nossos sonhos, vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus antes de vencer. Através da fé. Através da fé. Maravilha, Deus. Aleluia! É através da fé, irmão. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Deus. Todo mundo diz que quer ser filho de Deus, mas cadê a fé? Cadê a obediência? Não tem. Se Deus ia no médico com essa mulher, está com frio, vamos que deve estar mandando. Aí o senhor falou: papai do céu, os seus filhos não aguentam mais esse frio. Muito frio, né? Foi a senhora, só que Deus não tem filho não, porque filho é aquele que faz a vontade do nosso Deus. Porque eu falei: estava despedindo muito grande, né? Estava despedindo aí. Quem criou foi Deus. Mesma coisa é o ser humano. O ser humano nasce e Deus permite. Deus cria e Deus permite, né? Mas nem todos só podem ser filhos de Deus. Quando a gente começa a obedecer a Cristo, que está na palavra de Deus, como nós lemos agora, João 3,16, né? 3, né? Você me levar na palavra. Que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, para nós ser filho de Deus, nós temos que se preparar, descer as águas, né? Se redimir na presença de Deus, para ter certeza se nós somos filhos de Deus ou não. Porque ser filho é uma coisa, agora criatura é outra coisa. Criatura porque Deus criou, Deus cria. Deus criou um cavalo, animal. Deus criou a criatura, não tem alma para entregar naquele dia. Não Deus cria. Mas o ser humano, não. Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Convicção. Se ele partir hoje, Jesus está esperando ele na glória. Isso é o Filho de Deus, caminho da relata. E eu, meus irmãos, quando eu vou falando de Jesus, eu falo: filho é uma coisa, criatura é outra. Pronto, está na palavra de Deus. Não adianta a gente querer passar paninho. Não, está tudo bem, você é filho de Deus. Não. Filho de Deus, quando a gente se arrepende, deixa esse mundo. Quando nós estamos aqui, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Quando o crente está andando na presença de Deus, andando na luz, como na luz é Cristo, então nós somos filhos de Deus. Muita gente não quer ser filho de pastor, não vai ser salvo. Se ele não aceitar Jesus, o padre, se ele não aceitar Jesus, também vai ser salvo. Tudo está na Bíblia. Ele tem que aceitar Jesus para poder se preparar para entrar no céu naquele dia. O Papa, se ele não se arrepender, vai ser salvo. Porque ele anda com a palavra de Deus na mão e ele não prega a verdade. Ele passa pano quente. E Deus não está feliz com ele. É por isso que o mundo anda de mal a pior. Porque ele não prega a verdade. É, Deus. Ele não prega, irmão. Eles têm medo. Aleluia, Deus. Não sei por quê. Ele não prega a verdade. Eles têm medo de pregar a verdade. Então, Jesus, irmão, está muito triste com essa humanidade. Porque a humanidade não quer fazer a verdadeira vontade de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar
firme. Vamos segurar na veste de Jesus. Se Jesus chegar na mão de hoje, nós vamos servir com Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Pai. Vamos fazer uma oração, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continua abençoando, Senhor, a nossa vida. Senhor, que já falou conosco através do teu servo, através do louvor. O Senhor que tem operado a nossa vida, continua operando. Fala ainda conosco, Senhor, nesse momento, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, edificando a nossa vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção e te agradecemos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus, Ele é bom, Ele sabe, Ele conhece as necessidades nossas, né? A presença dEle. E até aqui nós podemos dizer, como Samuel, Ebenezer, né? Que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, nós temos aqui na abertura do culto, aqui a leitura oficial, no capítulo 3, no livro de João, e o verso de número 16, aonde a palavra fala, aleluia, do amor de Deus, né? Para que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o foco principal do Evangelho de Jesus, né? Das boas novas de salvação. Glória a Deus. O nascimento de Jesus, a promessa do Salvador, que já havia feita por Deus lá no princípio, lá no livro de Gênesis, quando o homem pecou, quando a mulher pecou e o homem também pecou, Deus chamou ali, sentenciou a serpente, sentenciou o homem pela sua desobediência e a mulher, mas o Senhor também fez uma promessa. Ele fez uma promessa que nasceria da semente da mulher e ele pisaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. E esse que Deus prometeu, lá mesmo, lá no Éden, quando o Adão percebeu a sua nudez, ele perdeu a inocência. Quando a pessoa, eu creio que eles eram como criança. A criança não tem malícia, anda nu, para lá e para cá, não tem pensamento ruim, não passa malícia ali na mente dela. Então, Adão estava ali no período da inocência, né? Não tinha malícia, não tinha pensamentos maus, não tinha nada disso aí. Porém, glória a Deus, quando Eva desobedeceu a ordenança divina, comeu o fruto que não devia, então mudou tudo, mudou. E Adão, quando percebeu a sua nudez, ele sentiu vergonha de se apresentar diante de Deus, se escondeu entre as árvores. A Bíblia diz que Deus sempre conversava com Adão. E Deus então chama Adão, e Adão não se apresenta, e Deus fala: Adão, onde tu estás? E Adão pega e fala que comeu do fruto. A mulher que Deus havia feito para ele deu do fruto, e ele comeu. E a mulher, por sua vez, falou que a serpente induziu ela, né? E ela comeu. Então Deus, não tem culpado por inocente, sentenciou os três, né? E daí o pecado surgiu através, aí foi a queda da humanidade. Toda a geração, Deus tirou Adão do jardim, tirou Eva do jardim, protegeu o jardim ficou sendo protegido por um anjo, com a espada flamejante que passava para lá e para cá, em volta do jardim, para que não entrasse no jardim, para não comer ali do fruto da árvore da vida, ele que havia também ali no jardim. Glória a Deus. Adão e Eva então passou a viver fora do jardim, perdeu o direito de estar no paraíso. Glória a Deus. Interessante que quando Jesus está na cruz do Calvário, e um dos malfeitores que estava ali, tinha mais dois. Jesus não era malfeitor, mas foi condenado
como se fosse. Jesus estava na cruz central. Havia um do lado esquerdo, outro do lado direito também, que eram malfeitores, que estava sendo crucificado pelos seus atos. E um deles falou assim: tu não és o Salvador, salva-te a ti mesmo e a nós também, se tu és o Salvador. E o outro falou assim para ele assim: não fala assim, nós sabemos que nós estamos aqui porque nós merecemos, pelo que nós fizemos, mas ele é inocente. E disse assim, esse mesmo que falou essas palavras, disse assim: Senhor, lembra de mim quando tu estiveres no teu reino. Ele creu que Jesus tinha um reino, ele creu que Jesus era o Salvador, ele creu que Jesus era o Salvador. No último instante de vida dele, ele creu que Jesus era o Salvador. E sabe o que Jesus disse para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então morreu ali, mas a alma dele foi no paraíso, foi no lugar de descanso, foi no lugar onde Deus já preparou para o seu servo. Glória a Deus, foi no paraíso. Disse para aquele moço: aleluia, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Então Deus, desde a Gênesis, Deus fez uma promessa. O povo de Israel aguardava a vinda desse Salvador, a vinda do Salvador. Sempre Deus levantou um líder poderoso. Deus levantava alguém para fazer a diferença no meio do povo de Israel. Vai haver uma promessa de um líder que ia mudar tudo, de uma pessoa que ia mudar tudo, que era uma promessa do Messias, o Cristo de Deus. E os judeus aguardavam essa promessa e passava-se de pai para filho, eles aguardando essa promessa. Glória a Deus. Então o Senhor, o povo de Israel estava lá no Egito, lá cativo no Egito, porque passaram 400 anos no Egito. O princípio, no começo dos 400 anos, era o tempo de José. José, que foi louvado o nome dele aqui, aleluia. José, ele era um penúltimo filho de Jacó. Ele era o penúltimo filho de Jacó. José, filho de Raquel e de Isaac. Não, filho da promessa, o filho do choro, o filho da oração. Porque Raquel, ela era estéril, ela não podia dar a luz. Glória a Deus. E ela gemia na presença do Senhor: me dê filho, senão eu morro. Porque a mulher naquela época, ela queria que a sua geração, a sua descendência tivesse uma linhagem contínua. E se ela fosse estéril, não daria aquela continuidade. Eles sempre prezaram por isso daí. Tanto que o homem que casasse com uma mulher estéril podia ter uma outra mulher como uma concubina, para que gerasse filho, para que fosse como do marido e da mulher, para ser herdeiro daquela família. Por isso que Sara deu a Agar, sua serva, ali para coabitar com Abraão, para ter um filho que fosse o herdeiro, como se fosse filho dela, porque ela era serva de Sara, para ajudar. Mas Deus não precisava da ajuda de Sara, porque Deus não precisa da ajuda de ninguém para ele fazer o que ele quer. Quando ele quer fazer, ele faz e pronto, ele ordena e pronto, e acabou, está feito. Porque ele é Deus, porque ele é grande, ele é poderoso. Temos judeus que falam assim para Jesus, falam assim: Senhor, nós também somos filhos de Abraão. E Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. Porque Satanás, ele sempre foi mentiroso, sempre mentiu. E vocês têm por pai, ele que é o pai da mentira. Se vocês fossem filhos de Abraão, escutava o que eu vos digo. Se o meu pai quiser, ele suscita filho para Abraão até nessas pedras. Porque Deus tem poder, Ele é um Deus todo-poderoso. Isso que Jesus estava dizendo. Mas a gente observa que essa promessa da salvação, ela era esperada. Ela era esperada. Deus então, lá no Egito, quando o povo passou 400 anos do faraó, que estava como faraó na época, já não conhecia mais José, e não estava nem aí com a história que José criou ali no Egito. E esse homem ficou preocupado, porque quando José estava no Egito como governador, ele trouxe toda a sua família, os seus pais, seu pai, seus irmãos, para morar no Egito. Como ele foi um líder, um
governante abençoado por Deus no Egito, Faraó abençoou a descendência de José, dando uma terra boa para eles plantar, para eles criar suas criações, para eles viverem ali. E a Bíblia diz que eles cresceram, e Deus tinha planos sobre a descendência de Jacó, aleluia. Então multiplicava, nascia muito menino, nascia forte, os hebreus forte, e Deus abençoando. Não havia só israelita, não havia só descendência de Jacó ali no Egito. Havia vários povos, porque no tempo das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, que as magras, a visão era do Faraó e tal, que José revelou o que era, e o Faraó colocou ele como governador. O Egito naquela época, toda a terra, havia fome em toda a terra, mas lá no Egito a fome, havia alimento para mandar para as pessoas em frota. O Egito abasteceu as nações. E nessa época veio muita gente de outros lugares que não tinha alimento e começaram a morar ali no Egito. Morar no Egito, se submeteram à autoridade de Faraó e ficaram ali, como a família de José também estava lá. Houve outros povos ali, né, o povo de Ix e outros povos, que eu não me lembro o nome, mas tinha vários povos, que inclusive quando o povo de Israel saiu do Egito, esse povo, uma parte deles saiu junto com Israel também do Egito. E esse que saiu junto com Israel do Egito, rumo à promessa da terra prometida, junto com o Egito, no caminhar no deserto, eles influenciaram aí no povo de Israel a pecar contra Deus. Saiu um povo que ainda acompanhou no Egito, no deserto, ali não foi só judeus não, tinha ainda um povo que estava acompanhando eles também, e que influenciou negativamente na caminhada deles, durante o tempo da peregrinação no deserto. Mas nós observamos que esse Faraó então vê que vai ficar maior, o povo de Israel está crescendo muito, pode se juntar com os outros que já estão aqui também, que eram esses povos que eu estou falando, que não eram egípcios, pode se juntar com esses outros e se levantar contra nós e tomar o reino, tomar a direção, tomar o governo daquele Egito. Então é o seguinte, nós vamos colocar uma lei que dá todo menino homem que nascer no hebreu, ele deve ser morto. Só mulher que vive, homem vai morrer, porque senão vai fortalecer um grande exército de homem aí para poder lutar contra nós. Nós precisamos de terceira maioria aqui no Egito. Colocou esse decreto. Foi quando nasceu Moisés. Deus levantou Moisés, um líder. Deus levantou Moisés. Moisés foi guardado. Quando as parteiras nasceram meninas, já tinha que dar um jeito de matar. Mas Moisés nasceu, a Bíblia diz que ele era formoso, e nasceu aquela criança, e as parteiras não tiveram como matar ele, se agraciaram do menino e entregaram a mãe dele, a Joquebede, mãe de Moisés, e ela guardou, cuidou do menino. Mas só que os soldados do Egito, eles passavam nas casas dele, estavam procurando, se encontrasse uma criança, eles matavam. E ela viu que não ia ter jeito de proteger o menino estava chorando, descendo. Ela pegou um cesto, tomou um piche, preparou ele, colocou o menino e colocou no rio Nilo, e ele foi descendo naquele cesto. Aí a filha de Faraó com as suas amas saiu para banhar no rio Nilo, e de repente ouviu o choro do menino ali naquele cesto, e pediu para que a sua serva fosse lá ver o que era aquilo. E Miriam, irmã de Moisés, já era adolescentezinha, ela veio de longe, acompanhando de longe tudo o que estava acontecendo. Então ela pegou aquele cesto, era um menino hebreu. Glória a Deus, era Moisés. Colocaram o nome dele de Moisés, que significa nascer das águas, porque tirou dali do rio, e cresceu Moisés. E ela criou Moisés, a filha de Faraó, como se fosse filho dela mesmo, com amor de mãe, cuidou dele, ensinou as melhores ciências do Egito. Moisés tinha tudo para ser um futuro Faraó, mas Moisés era escolhido para ser um grande líder de Deus. Ele era chamado para ser o servo de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver falar lá, falando dos heróis da fé, aleluia, o homem que preferiu sofrer junto com o seu povo, do que deu um gozo das coisas passageiras
passageiro desse mundo, aleluia, porque ele via uma pátria melhor, uma pátria celestial, ele via, aleluia, o plano de Deus, ele chegava através da fé, aleluia, e então ele preferiu sofrer no hebreu, aleluia, do que ter gozo, a passageiro das coisas passageiras dessa vida, porque almejava algo maior, aleluia, que Deus tinha preparado na eternidade. Deus levantou Moisés. Depois Moisés, aleluia, passou o tempo de Moisés, Deus levantou Josué. Glória a Deus. Depois passou o período, passou o tempo de Josué, entrou o tempo que Deus começou a levantar os juízes. Aí Deus levanta os juízes, começa a levantar os juízes quando o povo, eles começaram a pecar e se tornar um povo frio, não buscava mais a Deus. Deus então permitia que as outras nações subjugavam Israel se tornava cativo. E quando o povo começava a buscar a Deus de novo, Deus levantava um. Deus levantou Jefté, aleluia. Deus levantou Sangar, um homem que matou 600 com uma guilhada de boi, aquele ferrão de cutucar os bois para chegar no lugar. Uma ferramenta daquela ali, matou 600 homens, estava fugindo da guerra. De repente, a fé dele em Deus tornou ele forte. Ele virou: não vou fugir, e caiu sozinho. Ele matou 600 inimigos na guerra. Deus levantou Santar, Deus levantou Sansão, Deus levantou Gideão, e Deus foi levantando os líderes. Israel ia vencendo as batalhas, e Deus ia fazendo novos concertos com Israel. Israel vencia, mas depois Israel caía de novo, não permanecia. Glória a Deus. Israel desanimava e caía. Aí Deus, mas havia uma promessa de um Salvador. Jesus Cristo. E quando Jesus nasceu, Israel não era uma potência mundial. Israel era subjugada por Roma, os romanos, que era a potência mundial da época. Israel estava passando apertado, porque pagava alto tributo para Roma, para manter a luxúria de César, a luxúria, dos governadores, dos líderes romanos que viviam na luxúria. Então Israel pagava imposto alto para que eles pudessem manter a luxúria dele. Ai daqueles que não pagassem o imposto. E a Bíblia diz que alguns judeus foi colocado como cobrador de impostos, ainda como Zaqueu. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 19, você vê lá que os judeus odiavam Zaqueu, porque Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E ele era tido como ladrão, chamavam de ladrão, porque eles cobravam ainda mais caro para ganhar um dinheiro por fora naquela época. Então eles diziam que eles eram ricos porque faziam isso. E Zaqueu, quando teve o encontro com Jesus, que ele subiu na figueira brava lá, aleluia, ele era necessitado de Deus. Quando ele ouviu falar de Cristo, ele observou de longe, lá no livro de Lucas, observou de longe, olhou assim e falou assim: não consigo chegar até ele, porque Zaqueu era de pequena estatura, era um homem baixo. E a multidão estava por todo lado de Jesus. Então ele falou: olha, eu vou correr, vou subir naquela figueira brava, vou ficar lá em cima, ele vai passar por lá, e então eu vou ver Jesus. Ele queria ver Jesus, se aproximar de Jesus, ele queria ver. Quando a pessoa deseja conhecer, quer se aproximar, quer sentir, quer conversar, quer saber quem é Deus, Deus se manifesta, Deus se revela. E a Bíblia diz que Zaqueu vai, sobe naquela figueira brava e fica lá em cima, lá observando para ver Jesus quando passasse por lá. Jesus parou debaixo da figueira. Aleluia. E Jesus conhecia quem era Zaqueu. Zaqueu não tinha visto ainda de perto também, mas Jesus conhece de perto, porque ele é Deus. Ele é onisciente. Ele disse: Zaqueu. Ele imagina Zaqueu e fala assim: ele sabe meu nome. Como que ele sabe meu nome? E Jesus chegou debaixo da figueira, olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce depressa, hoje me
Senhor vem pousar na sua casa. E muitos falam assim: como? Será que ele não sabe que esse homem é pecador? Ele vai pousar na casa do pecador. Aleluia. Jesus, que você está aqui também, é um filho, aleluia, de Israel. Ele foi, glória a Deus, e ficou na casa de Zaqueu. E ele disse para Zaqueu: Zaqueu, Hoje chegou a salvação na sua casa. Glória a Jesus. Aleluia. Zaqueu falou assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Eita Deus, se converteu a Jesus de todo o coração. Aleluia, glória a Deus. Mas o povo judeu, então, antes disso, estava esperando o Messias, mas esperando o libertador. Eu acredito que quando João veio, a Bíblia diz que João foi o precursor de Cristo. Ele veio anunciando a vinda de Jesus, anunciando o reino do céu. E João pregava: raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Vai e produzir fruto digno de arrependimento, então sereis batizados. João pregava assim, e batizava a multidão, e as pessoas se arrependiam e vinham e desciam as águas. Aleluia. Tem gente que fala que a pregação dura: eu não vou mais naquela igreja não. Tem pessoa que fala assim: eu não vou naquela igreja não, porque o pastor pega tudo. Não, o pastor pega contra o pecado, contra a mentira, contra a falsidade, contra as coisas que levam para o inferno. Porque não é amassageando o seu ego, aleluia, que você vai ser transformado por Deus. A palavra do Senhor, ela dá um impacto com a nossa vida para transformar a nossa vida numa nova criatura para a glória de Deus. E João pregando: eu vos batizo nas águas para arrependimento de pecado, mas após mim vem um que é maior do que eu, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus. Jesus veio, aleluia. Muitos acreditaram que o reino de Jesus era terreno, e João dizia: chegar no reino do céu. Aí vem Jesus e fala assim: o reino do céu já está entre vós. Aleluia, glória a Deus. O reino do céu já está entre vós. Glória. Eita Deus, eita Jesus. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você já entra na porta. Jesus é a porta. Você entra dentro do reino de Deus. E quando você entra dentro do reino de Deus, você recebe uma nova identidade. Eita Deus, você recebe uma nova identidade. Que identidade é essa? Agora você passa a ser cidadão do céu. O seu nome é escrito no cartório celestial. Aleluia. Agora você recebe uma nova identidade. A sua pátria agora, aleluia, ela é celestial. Aleluia. Você agora tem um novo reino. Jesus disse assim: aleluia, não turbeis os vossos corações, creia em mim. Creia em Deus e creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei para onde está meu pai. Mas eu virei outra vez, como o irmão Francisco falou. Aleluia. Para que vós estejais aonde eu estiver. Jesus, quando falou isso aí, Jesus estava na terra. Ele disse: eu irei. Aleluia. Mas eu voltarei outra vez para que vós estejais aonde eu estiver. Então tem uma promessa da vida do Senhor Jesus para nos levar, aleluia, para o lar celestial. Aleluia, para as moradas eternas, na presença do Senhor eternamente. A Bíblia diz que nós vamos receber um nome, uma pedrinha branca com um novo nome. Aleluia. E nós vamos cantar um cântico novo, como voz de muitas águas.
ao Senhor. Lá em Apocalipse, João teve a revelação de Deus, Jesus, e na revelação que Jesus deu para ele quando ele estava preso na ilha de Páscoa, João viu um grande coral, aleluia, que não dava para contar. Um grande coral é a igreja lavada pelo sangue de Jesus, de todas as nações, de todas as terras, de todas as tribos e línguas, aleluia, de toda a existência humana, de toda a época, estava reunida diante do Senhor como um grande coral, cantando um cântico novo, como voz de muitas águas ao Senhor, nosso Deus, ao Cordeiro que estava sentado no trono. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela recebe o direito de ser chamado Filho de Deus, como está escrito na Bíblia, passa a ser herdeiro, e se sois filhos, sois herdeiros, está escrito na Bíblia, de todas as promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é que Deus acampa o seu anjo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Nós passamos agora a estar debaixo do cuidado de Deus, estar debaixo do olhar de Deus. O olhar do Senhor está sobre a nossa vida. Quando alguém está maquinando mal contra nós, o Senhor já está vendo do alto céu para dar o livramento. Foi assim que fizeram com Mardoqueu. Prepararam uma forca para enforcar Mardoqueu. Todo dia Mardoqueu entrava ali e ele não se prostrava diante de Naamã, o general ali que foi colocado como segunda pessoa do rei naquela época, do rei Assuero. E ele pegou e preparou uma forca. Ele tinha ódio de Mardoqueu, preparou uma forca para poder enforcar Mardoqueu. E aí então, na noite, no dia seguinte, ele ia falar com o rei. Só que Mardoqueu, ele tinha descoberto uma conspiração para tirar a vida do rei, de algumas pessoas, muitos anos atrás. O rei, a vida do rei foi livrada através de Mardoqueu. Estava escrito lá no livro lá, do rei, era tudo anotado. Mas aí o rei, nessa noite que armaram a armadilha para tirar a vida de Mardoqueu, a Bíblia fala que nessa noite o rei não conseguiu dormir. E o rei não conseguiu dormir, era costume para dormir, aleluia, para dar sono, fazer leitura. O rei não conseguiu dormir, pediu para trazer um livro que era chamado Livro das Crônicas, onde se escrevia as coisas que aconteceram, Renato. Trouxeram para ele, ele olhou no rio e falou: quem é esse Mardoqueu? O que é que foi feito para esse homem? Não foi feito nada por ele. Ele contribuiu para livrar minha vida do plano que tinham para tirar minha vida. E o que beneficiaram ele? Nada, não fizeram nada por ele. Aí o rei ficou pensando: o que eu vou fazer por esse homem? E o segundo maioral do rei mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu naquele dia ali. E aí o rei amanheceu de manhã, o rei não conseguiu nem dormir. Quem vem chegando? Vem chegando Naamã, vem chegando todo vitidão, entrando ali. Aí o rei fala: quem é que está chegando no pátio? Manda ele subir até aqui. E chega lá onde está o rei. E o rei pergunta para ele: o que deve fazer com o homem cujo você deseja honrar? Ele pensou que era ele. Aí ele falou assim: pega o cavalo do rei, que o rei costuma montar. Pega as vestes, do rei, coloca no camarada e põe uma pessoa importante na frente, puxando o cavalo e gritando. Assim faz o rei com o homem cujo rei deseja honrar, e pronunciando pelos lugares onde vai passando, para saber que aquele homem é honrado por Deus. Aí o rei falou assim: olha, eu achei muito boa essa ideia. Antes dele falar que queria enforcar, ele veio para falar com o rei que enforcar Mardoqueu. E aí ele falou isso, aí o rei falou assim: pois é, então eu quero que você faça assim com o judeu Mardoqueu. Você é a pessoa mais importante depois de mim. Então você vai preparar tudo. Você vai puxar o cavalo, vai levando o cavalo pelas ruas, no meio do povo, e falando: assim faz o rei, o homem cujo eu desejo honrar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar o seu temor. Deus vai honrar a sua
sua fidelidade, Deus vai honrar a sua vida, aleluia. Pode levantar o inferno todinho contra você, aleluia. Se o Senhor estiver com você, você é maioral, sempre vai ser maioral, aleluia. Glória a Deus. 1000 pode levantar a sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, aleluia, porque o Senhor será contigo, todo o tempo o Senhor será contigo. Glória a Deus. Que coisa linda, que vitória linda. O homem, Satanás, faz ele cair, mas se o Senhor está com ele, aleluia, aleluia, é mais do que o Senhor. Aleluia, ele vai permanecer de pé, porque o Senhor é a sua força. Vamos agradecer o Papai do Céu. Quero agradecer a todos. Glória a Jesus. Se tiver alguém que queira nessa noite receber esse Cristo como seu Salvador e Senhor, para ter uma mudança de vida, para dar na presença do Senhor, está aberta a oportunidade. Glória a Jesus. Vamos orar pelo Zé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, maravilha. Completando mais uma primavera também. Maravilha. Ô, glória. Aí sim, passou dos 19 já? Mais de uma vez? Então tá bom. Mais de uma vez tá bom. Né? Pode passar muito, né? Mais de uma vez, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, orar pela vida do Senhor José, que vem perante o Senhor, Pai. Deus, que precisa, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor, trabalhe no seu coração, na sua mente, para que ele venha entender a necessidade da alma dele de ti, e venha abençoando a vida do teu filho, livrando de toda a armadilha, de toda a cilada. Venha, Senhor, abençoando a sua casa, o seu lar, venha salvando toda a sua família, em nome de Jesus. Venha, Deus, abençoando o Senhor, abençoando com saúde, em nome de Jesus. Deus poderoso, ora pela vida do teu filho, em nome de Jesus, agradecendo o teu servo por mais um ano de vida. Deus, no nome do Senhor Jesus, o Senhor estabeleça totalmente a saúde do teu servo, a visão do teu servo, operando a vida do teu filho, dando vitória do servo, Pai, acrescentando anos e anos de vida, Senhor, com saúde, diante da tua presença, para usufruir as benevolências que o Senhor tem dado e dará ao teu servo. Nós vamos contigo. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando toda a sua casa, a sua esposa, a sua amada, a sua família, com saúde, com bênção dos céus, em nome de Jesus. Deus, nós agradecemos essa noite por tudo que o Senhor tem feito. Oramos, Senhor, pelos nossos amados que acompanham também pela internet. O Senhor abençoe a vida, a família, a causa, o propósito de cada um diante de ti. No nome de Jesus, nós pedimos a tuas bênçãos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos. Vamos dizer amém. Amém. A paz do Senhor.